mas que o Botafogo conseguiu aí passar jogando bola. E pegando, é o único, né, brasileiro, aliás, o único sul-americano, que pega 2 europeus, né? Pois é. Então acho que isso também é bastante importante aqui. Aqui que a gente tinha trazido antes, essa artezinha com a fala do Alex Telles. E aí eu queria ir para umas individualidades, tá? O Formiga falou do Barbosa e do Jair. E do Gregory também. Tá, calma, vamos por partes. Desculpa. E esse aí também. O Jorge falou assim, eu acho que não veio uma coisa empolgada lá do jogo contra o PSG, ou não mudou a postura. O Barbosa eu achei que mudou a postura. Pô, ele deu umas arriscadas hoje que não precisava. Ah, mas é um pouquinho o pouco padrão do pacote Barbosa. Mas dele. ele não fez... Assim, eu também acho que ele tem é essas meio coisas. maluco, assim. Mas contra o PSG ele não fez isso. É. Pô, no primeiro tempo ele foi lá chutar uma bola que não tinha menor que eu necessidade. acho que o Menor, ele PSG tinha, No nem- primeiro ele tempo tinha ainda ele opções. driblou e... Aquela do primeiro tempo, ele tinha opções pra abrir e ele resolveu bater da intermediária, É. assim, sem muito sentido. Mas o Barbosa é um zagueiro que te proporciona completo. um certo nível de emoções, o combo é emocionante e ele é um cara que rende quando tem um zagueiro mais sóbrio e técnico ao lado Sóbrio é dele. ótimo. Né? Muito bom. Sóbrio é uma boa definição, por exemplo, pro Pro Bastos. certeza. Quando ele tem o Exato. motorista da rodada, ele vai bem pra caramba. Por certeza, Bem, só quando Barbosa. acorda. Só Exato. né, a partir do momento que levanta da cama. Depois piora. O Barbosa, por exemplo, quando teve no início de 24 o Lucas Alter como parceiro de zaga, era um desastre. Era um Mas negócio... Inclusive, esse início de ano, eu lembro bem que assim, era tratado. O próprio Barbosa estava nesse bolo aí de que o Botafogo tinha retroagido anos-luz na sua zaga em relação a 2023. Trouxe um zagueiro né? maluco e tal. Era um pouco a visão que se tinha antes do Arthur Jorge chegar e encontrar o Bastos como parceiro ideal. E o Jair, eu também, assim como a Tati, estava acompanhando uma transmissão espanhola lá, numa rádio espanhola. O que os caras elogiaram o Jair, e tinha até o comentarista Gosto lamentando lá, pô, ele vai pro Nottingham Forest? Pô, Então, e aí eu queria entrar exatamente nisso das outras duas individualidades pra mim, que é Jair e Igor Jesus. Cara, será que se esses dois não tivessem sido vendidos já, eles iam pra times... Iam ser vendidos já. Ainda, mas iam pra times, de repente, que brigassem... ou fossem Capaz. pro Nottingham pagando mais, ou Nottingham. Também. outro preço. exato, Mas assim, seria... eles também não são caras que ninguém conhecia. Vale lembrar que no começo Sim. do ano o Atlético já tinha feito uma sondagem para dar uma olhada quais eram as condições do Igor Jesus. E o Mas Igor não é Jesus que- teve seleção brasileira E no já passado. já tinha Então, assim, começado ele não é um cara Só que, falar. tipo, meu Deus, quem são essas figuras, né? Mas o ponto não é esse, né, Formiga? O ponto é que muda muito um jogador que sai do futebol brasileiro e vai jogar em Portugal, ele é vendido aqui por 10 milhões, ele sai de Portugal valendo 70 milhões. isso, porque isso. ele passou ali por meio que pros caras, e de repente agora a gente possa questionar isso, e os próprios caras questionem isso, o nível de enfrentamento maior. Ou já se testou na Europa, já mas se já tá testou acostumado- na Champions. Mas eu de acho que repente você foi jogador. para um Porto. a Sport. gente tem mudado um pouco essa balança, né? Os que eram vendidos a 10, hoje já estão saindo por 20. Mas depois vai ser 22. vendido por 90. Porque, assim, a Sim, gente mas tá- ainda vai ser vendido por muito mais. Perfeito, porque eu acho que eles entendem que você entra no mercado para se provar, para ver qual é, né? Mas a gente está vendendo aí, ó. O Gerson vai provavelmente sair por uma grana nível Europa ali. Era Sim. como se ele estivesse saindo de um clube europeu para outro clube europeu. Não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é, de repente, O Scarpa, quando saiu lá, também não saiu baratinho, não, né? de repente esse teste, sei lá, que o Jair e o Igor Jesus estão passando, prova que eles poderiam sair por um valor maior. Sim, sim. Mas, de fato, pelo campeonato que está fazendo... Claro Ou que pra a outros primeira times. Copa do Mundo de Clubes, vários jogadores vão ter... Como acontece em Copa do Mundo, os jogadores que você nem colocava, de repente, no radar europeu, pô, estão fazendo um baita campeonato, vão. Mas eu tô com a Tainá também nessa aí. O Jair e o Igor Jesus, mesmo se não tivesse negócio com o Nottingham, possivelmente... Podia até não ser negócio com o Botafogo, tem dinheiro. Mas podia sair Mas outros... acho que não Poderiam são só ser eles, outros não, negócios. pô. Não, O tem mais Gregory aí gente. fazendo uma Sim. competição até agora É que o Gregory é mais excelente. pela Eu só idade, falei né? eles porque eles já estão vendidos. Então, mas saiu uma notícia semana passada, no fim da semana, no jornal O Globo, de que o Jair estaria internamente manifestando o desejo de ficar no Botafogo. E isso já teria batido no Nottingham Forest, e aí o Nottingham Forest, para convencer o Jair, teria até aumentado a proposta salarial. Escuta, Jair, a gente combinou um salário com você. Você não quer vir? A gente aumenta o salário que a gente prometeu. E o Jair está meio balançado. Então foi a notícia que saiu na semana Mas, passada. tem um movimento rolando aqui que é muito engraçado. E eu acho legal o campeonato empolgando uma galera. Tá muito maneiro de ver. demais. Mas a gente precisa tomar cuidado dos nós que a gente pode tomar de nós mesmos, né? Porque muita gente tá falando, pô,
Futebol brasileiro não tem esse gap todo em relação à Europa, não. Aqui também tem os pica. Então tem que levar os pica que estão aqui. Eu acho o discurso ótimo, tá? Mas vamos seguir na linha aqui. O Igor Jesus e o Jair são bons hoje, né? Aí eles estão indo pro Nottingham Forest. Aí daqui a pouco eles são convocados e os caras dizem, não pode convocar a cara do Nottingham Forest. Jogador do Nottingham. Porra, não tem como Do ganhar a Girona. Copa do Mundo com o jogador do Nottingham Forest. Tu entende a doideira que a gente tá se Leeds, que é metendo? esse Rafinha? A gente tá entrando num lugar... Nós estamos entrando numa muito- doideira. Nós entramos Porra. numa doideira nas E duas aí a gente primeiras vai tomar rodadas. um nó, a gente vai Da tomar gente um mesmo. nó Deve da ter- gente mesmo. Vamos falar do Gregory. Você tava Gregory. tanto querendo falar do Joga Gregory. muito. Cara, o Gregory realmente, negócio impressionante, tá? Eu acho Matou que o Formiga Julián e eu Álvares vamos ter uma boa discordância agora sobre performance do Gregory. Então, mas por vamos lá. favor, No fiquem jogo à de hoje? vontade. No jogo de hoje. Pois, comece. Ele tomou o no cartão geral. amarelo no final do jogo, né? Ele Então tá toma- fora das oitavas ele de toma final. um cartão amarelo no minuto 94, fazendo cera do campo de ataque. Enfim, Botafogo tentando segurar ali 1-0, mas sabendo que está pendurado. E O que ainda tempo de tinha jogo mais era- um gol de lambuja, né? ainda podia É, tomar mais um, é. que estava classificado, e tem um jogo decisivo de mata-mata no sábado. Não foi inteligente. Nem um pouco, nem um pouco. O Gregory me passa a sensação. Na quinta-feira, vendo o jogo com o PSG, eu mandei exatamente essa mensagem pro meu filho. Falei, Gustavo, o Gregory ele vem me passando a sensação de que a qualquer momento ele vai deixar o time na mão. Sim. Não é pegando o que aconteceu em 30 de novembro, não é isso. Passou, esquece, ali passou. Mas é um pouco, não sei se é uma questão emocional. Assim, o Gregory me parece, às vezes, tenso demais. Cometendo erros que um jogador desse nível não deveria cometer. O lance do pênalti, eu continuo achando que era evitável o pisão, o pênalti que acabou não sendo marcado com o VAR e a falta do Sorlote anterior. Eu acho que era um pisão, era uma ação imprudente que o Gregory poderia e deveria ter evitado dentro da área, como deveria ter evitado o cartão amarelo. Eu acho que, tecnicamente, não dá muito para discutir o Gregory. Eu acho que a partida dele contra o PSG, por exemplo, foi uma ótima partida. Muito ligado, não cometendo ou não dando a sensação de que cometeria tantos erros como hoje, por exemplo, ele deixou mais essa sensação. Por mais que eu tenha trocado essa mensagem com o Gustavo do próprio jogo contra o Paris Saint-Germain. Mas alguma coisa eu acho que tem que ser feita, porque é um jogador de muita qualidade, mas que em alguns momentos tem pecado, talvez ali no aspecto mesmo de força Emocional. mental, de equilíbrio. Né? Eu acho o pênalti totalmente acidental, assim, pela velocidade, é de cima para baixo o pé, né? E aí o pé do Julián Álvares aparece embaixo. Eu acho que não tinha como ele evitar. Eu acho que não dava tempo. Era um lance que, assim, não tinha o que ele fazer. Foi azar, mas tudo bem. E o restante do jogo, cara, ele matou qualquer possibilidade do Atlético jogar por dentro. Tipo ali, o Julián Álvares não teve jogo, pô. Ele tentou muito. A bola... O Atlético, inclusive, acho que eu vi um dado do Opta, foi o jogo nos últimos, acho que 6, 7 anos que o Atlético mais tocou dentro da área a bola, fora do Metropolitano. Mas, assim, muito pela aquela... Não era construído, né? Era vamos lá. Porque o jogo, o Alan e o Gregory mataram tudo que podia acontecer na frente da área ali. Eu achei o jogo do Gregory muito bom. Acho que o cartão era evitável. Mas ali, cara, tu estando ali no jogo, tu entendendo que se tomar 2 vai virar um pandemônio aquilo ali, dá uma segurada, acho que faz parte. E aí, beleza, ele estava pendurado, agora vai ficar fora de um jogo. Agora tu vai sentir falta do Gregory nas oitavas de final. Não, mas é evidente que vai Até fazer falta. porque, Né? como é Titular que da fica? posição, Não, e o claro. Alan merecidamente ganhou a vaga desde o segundo jogo, aí precisa ver exatamente o que vai ser feito. É. A gente precisa Então, ver primeiro contra quem vai ser, né? O que ele fez nos últimos 2 jogos? Ele colocou o O Newton. Newton, será que ele Que vem com o entrou bem Newton? hoje. Que entrou Sim. bem, mas com o Newton você perde muito qualidade de saída de bola. Sim. Né? O Alan consegue te entregar isso muito mais. pode Imaginando fazer os que 3. o Newton entrou nos últimos 2 jogos, eu imagino que o Newton princípio, tenha sim. boa chance de ser titular. Acho que depende o nome Ele- ajuda ele também. for Danilo Barbosa adversário, eu também. acho que Ele depende de quem for adversário. Eu acho que se Pode for ser, Botafogo, claro. e é pouco provável que aconteça, tá? Mas pra mim, se for Botafogo e Inter Miami, eu acho que dá pra tu ir com... Talvez não entre com 3 volantes. Eu acho que dá Dá pra pra ser mais tu abrir faceirinho. mão, Mas se for com... Aí se for, sei lá, o demais. Palmeiras, aí eu acho que tem que preencher o setor eu onde a acho que porradaria vai rolar, né? Assim, no sentido de briga pela bola. Né? Cara, esse cartão amarelo, ele pra mim é desesperador. E porque No a gente caso. vai lembrando de casos com a seleção brasileira, por exemplo, né? Sim. De ter perdido O caras próprio com cartão Gregory, amarelo, por ausências exemplo, dele, Thiago não- Silva, Thiago Silva no 7 a 1, contra a Alemanha. O do- Por exemplo, Casemiro. Então, assim, tem alguns exemplos aí pra gente lembrar de caras que Tu fizeram citou falta. Não dá pra dizer que ia ser diferente com esses caras. Puto, meu... Acho difícil que a gente tomasse 7 da Alemanha tendo o Thiago Também lá. acho. Mas não dá pra garantir. Tu citou a seleção, é outra coisa que eu acho muito doida aí. A galera tá vendo essa percepção melhor do futebol brasileiro, né?
Mas a seleção continua uma porcaria para muita gente. Mas é uma coisa maluca, por exemplo, até o Benfica ainda aguardemos, né? O Porto também vai ser definido hoje. Os clubes portugueses até agora no Mundial, se não decepcionantes, não estão aquele nível. E olha o nível da seleção portuguesa, né? É uma coisa muito maluca, né? Mas é porque os caras tão bons fora. de Portugal não estão em Portugal. Então, mas de novo, é o nível de clube e o nível de seleção, né? Que é uma coisa que Os acontece caras em bons parte do Brasil aqui estão também. fora do Brasil. E a seleção de Portugal está num nível muito melhor do Não, que o e eu Brasil. acho que tem uma outra coisa também, que pode ser que as pessoas na emoção esqueçam, mas a gente tá falando de times que estão brasileiros, que estão muito bem no Mundial, cheios de gringo. Claro. Cheio de uruguaio, paraguaio, argentino, Qual é o grande colombiano. craque do Flamengo? O Arrascaeta. A referência do Palmeiras, de todos os 78 jogadores inscritos do Palmeiras, o único que está na seleção que eu vi na vida é o Gustavo Gomes. Não, e agora, por exemplo, querem o Flaco como titular. Mais um E gringo. outro Então, mais um gringo. E assim, Então, enfim. E assim vai. Acho que o Botafogo, quem sabe, seja que tenha menos, né? Mas o Barbosa, Barbosa. Barbosa, Savarino. O time Vai. titular, Barbosa e Pô, Savarino. Barbosa e Barbosa e Savarino Savarino. estão entre os No dois time melhores, se titular. não foram os dois melhores. Entrou o Montoro do segundo tempo, Não. que entrou bem de O novo. moleque é bom. Bom, O Montoro é bom. talentoso, precisa ver se vai dar certo, bom. se vai adaptar. não Fluminense, dá pra- o craque para mim é o Arias. Quer dizer, o que tem jogado melhor. Não é o Não, craque. com O time certeza. tem.